Olá, amiguinhos do meu canal do YouTube. Olá, apaixonados virtuais do meu canal do YouTube. Olá, gente inocente do meu canal do YouTube. Esta semana circulou aí na internet a notícia de um menino gaúcho de 18 anos que encontrou uma namorada virtual, se apaixonou, manteve este relacionamento virtual durante algum tempo com ela e em algum momento eles combinaram de morar juntos. Então esse menino pegou um ônibus e viajou por 1.100 quilômetros até São Paulo para conhecer a sua amada. Ao chegar na terra da garoa, o menino tentou então contato com a namorada. A mesma não o respondeu. Ele tentou e percebeu que ela havia bloqueado ele em todas as redes sociais, portanto ele fez uma viagem de 1.100 quilômetros à toa para não encontrar a namorada. Um menino pobre, órfão de mãe e pai, com apenas R$ 15 sobrando do bolso, sem um cartão de banco e sem ter para onde ir. Desesperado numa cidade grande que ele não conhece. Então ele entrou em contato com a única pessoa que ele achou que talvez pudesse ajudá-lo, o policial que foi o seu instrutor durante o ProErd. E esse policial cumpriu aquilo que se espera de um policial, que pelo menos deveria ser o padrão para qualquer policial: servir e proteger. Esse policial entrou então em contato com a polícia de São Paulo, armou uma operação para resgatar esse menino, fizeram uma vaquinha para poder pagar a passagem dele de volta e a alimentação enquanto ele estava por lá, e o mantiveram em segurança até que ele pudesse voltar para casa e se encontrar com a sua madrinha na sua cidade de origem. Na verdade, esse vídeo era para ser um texto. Eu comecei a escrever ele para postar nas minhas redes sociais e eu acabei refletindo sobre tantas outras coisas acerca desse assunto, que esse assunto acabou motivando, que eu achei que dava um vídeo. Então eu resolvi falar um pouco mais sobre isso. Acabou me levando a outras reflexões que vão muito além apenas desse caso em específico. Certamente todos nós já vimos inúmeras notícias na internet por aí, ao longo dos últimos anos, muito parecidas com essa, de uma pessoa que se apaixonou pela outra, sei lá, pegou um ônibus, avião, o que quer que seja, para ir lá para onde o Judas perdeu as botas, às vezes até para outro país, para encontrar a pessoa, e deu com os burros na água. A pessoa não recebeu, a pessoa bloqueou nas redes sociais, a pessoa que em tese a estaria esperando simplesmente desapareceu. E antes que alguém diga que isso é coisa de moleque bobo, de adolescente emocionado, não, cara. Existem vários casos de adultos formados, de adultos com as suas vidas estabilizadas, maduros e que caíram nessa mesma história. Tem várias notícias por aí que eu já vi que não eram de crianças, que não eram de adolescentes de 18 anos. E eu já fui o tipo de pessoa que tira sarro de uma situação como essa, assim, tipo, e ri da parada até a barriga doer. Eu não tinha um mínimo de empatia, eu considerava isso coisa de otário. E eu atribuo essa forma que eu tinha de pensar ao fato de eu ser de uma geração anterior à internet. De uma época em que a gente tinha contatos interpessoais de forma prática, de forma real, né? Nós íamos a ambientes de socialização para conhecer pessoas, desde a balada até, sei lá, o grupo de igreja, tá ligado? O grupo de jovens da igreja. A gente trocava telefone, ligava um pro outro, marcava de se encontrar, né? As coisas eram mais nessa pegada, entendeu? E quando a internet chegou, né, surgiu, é claro, os namoros virtuais, mas para as pessoas da minha idade, da minha geração, isso era uma espécie de passatempo, era uma coisa que a gente não dava muita bola, a gente não levava a sério, sabe? Você pensava assim, cara, o pessoal morava no cu do Judas, a gente no máximo vai ficar trocando juras de amor, falando fofíssimo pro outro. Naquela época nem trocar nudes as pessoas não trocavam, sabe? Tipo, era uma coisa muito diferente do que é hoje. E pra mim foi um processo de desconstrução autoimposto, porque eu tinha a intenção de compreender como é que as coisas eram. Eu tinha a intenção de compreender como o mundo tinha mudado, porque se tem uma coisa que eu sempre tive dentro de mim, foi a intenção de compreender as mudanças e aceitar as mudanças que o mundo sofre, aceitar as mudanças que a sociedade sofre, entendeu? A última coisa que eu queria era me tornar um velho retrógrado, uma pessoa atrasada, uma pessoa anacrônica, sabe? Alguém que não se adapta às mudanças do mundo. Muitas vezes eu assumo aquela postura de tiozão resmungão de uma forma bem jocosa, justamente pra brincar com esse estereótipo, sabe? Pra mostrar pras pessoas o quanto é ridículo você ter esse tipo de atitude, entende? A propósito, galera, eu não odeio air fryer, tá? Até se eu pudesse, eu tinha uma. Eu costumo até usar, que minha mãe tem em casa. E entendedores entenderão, principalmente quem me acompanha no Facebook. Cada vez mais a nossa forma de se relacionar com as pessoas, ela vai mudando ao longo da evolução da nossa história, da evolução da tecnologia, e a internet é uma marca social nesse sentido, sabe? Com a chegada da internet se tornou muito mais fácil você se comunicar com pessoas do mundo inteiro, de qualquer lugar, e pessoas de todos os tipos possíveis, sabe? O contato interpessoal se tornou muito mais facilitado,
sabe? Você conversa com qualquer um, você conhece muitas pessoas e todos nós acabamos criando o hábito de conhecer pessoas pela internet. Eu tenho amigos que eu conheço apenas pela virtualidade, que eu conheci pela internet e que são tão importantes, tão relevantes para mim quanto qualquer amigo que eu encontro pessoalmente, sabe? Existem amizades dessa que tem mais de uma década e que eu nunca encontrei pessoalmente, ao mesmo tempo que tem pessoas que eu conheci pela internet, a gente conseguiu se encontrar pessoalmente e isso estreitou esses laços de amizade, sabe? Tem pessoas por quem eu tenho um verdadeiro amor, sabe? Tenho um amor real, um carinho real, que eu conheci pela internet. Então por qual motivo teria que ser diferente nas relações amorosas? Apenas o que eu quero dizer é que não tem nada de errado em você se apaixonar por uma pessoa pela internet, você criar os seus planos, criar as suas metas em conjunto, quem sabe até para se juntar, para se conhecer, para de repente até acabar dando certo, casar, constituir família, constituir um casal. Eu não acho que tenha nada de errado em apostar em um amor, em apostar em um sentimento que você criou. O mundo muda, o tempo passa, as formas das pessoas se comunicarem evoluem. Então a gente precisa entender que não é coisa de otário, cara. Simplesmente é o modo como as pessoas se relacionam hoje em dia. Sabe? Não é porque é diferente do modo como eu costumava me relacionar na minha adolescência, quando eu era mais jovem, que significa que o modo como as coisas são hoje em dia é errado. E eu não achei a situação do menino engraçada e nem condenável. Eu não achei ele um otário, sabe? Eu só considero que ele é um cara ingênuo e apaixonado. Quem que nunca fez bobeira por estar apaixonado? Mas agora, daqui pra frente, eu quero falar um pouco sobre a questão da polícia. Porque eu acabei pensando num monte de considerações acerca disso também. Um menino simples, pobre, sem família, perdido numa cidade grande, sem dinheiro, lembrou de entrar em contato com um policial, lembrou de confiar em um policial que ele conheceu em um momento da sua vida. E ele tinha o contato desse policial. Aqui vale fazer um adendo explicando para vocês que o Proerd ele tenta criar uma rede de auxílio para as pessoas que são mais vulneráveis principalmente, então é normal que os alunos que passam pelo programa tenham o contato dos seus instrutores, porque o que eles querem criar é um senso de comunidade, sabe? Tipo, pelo menos na teoria a coisa é assim, e em muitos lugares isso funciona, a gente não pode negar que tem a sua funcionalidade sim. Bom, e foi assim que ele conseguiu ajuda. E ao meu ver isso é uma coisa muito simples, porque esse é um dos grandes papéis da polícia, ou ao menos deveria ser, quando a gente lembra do lema servir e proteger, que é um lema que a polícia usa, todo mundo conhece há muito tempo, todo mundo associa isso à força policial, apesar dele ter uma história bem mais antiga e bem mais complexa do que apenas isso, mas aqui nós vamos usar no contexto da polícia, né? Quando eu era criança eu queria ser militar. É claro que num primeiro momento isso acontecia porque eu era um ávido consumidor de filme do Rambo, de filme policial, eu adorava brincar com meus bonequinhos no Comandos em Ação, então aquele universo infantil, aquele universo lúdico de quem gostava do soldado herói e tal, daquela roupa camuflada, né? Acabava mexendo com o meu imaginário. Já adolescente, eu compreendi um pouco melhor qual era o papel da polícia, o conceito do policial. E num primeiro momento eu fiquei muito admirado com isso, isso me gerou admiração, porém não demorou muito para que eu percebesse que também esse conceito não era seguido da forma mais correta, da forma mais honesta e conveniente na maioria das vezes. Eu tenho muitos amigos e muitos conhecidos que são militares, muitos nas duas polícias, né, tanto na civil quanto na militar também, e eu pude conhecer o lado humano dessas pessoas, tanto para o bem quanto para o mal. E sim, a gente vê e fica sabendo de muita coisa errada, muita violência, muita corrupção, muita coisa escrota rolando, tanto quanto a gente fica sabendo de várias coisas bonitas, de várias coisas legais, de várias paradas assim que chegam a aquecer o coração da gente. Eu tive a oportunidade de conhecer alguns policiais e alguns militares que eram a escória da sociedade. O tipo de sujeito que encontrou na corporação uma forma de exercer toda a sua frustração, de colocar para fora a sua frustração, de usar de todo o seu apelo à autoridade e violência que tinha guardado dentro de si, sabe? Assim como eu também tive a oportunidade de conhecer outros que entraram na polícia com uma intenção genuína de ajudar o próximo, de ajudar a comunidade, de ajudar a população, de realmente vestir a farda para se colocar numa posição de alguém que serve ao público, que serve à sociedade a qual ele faz parte, né? E eu conheci também policiais que foram instrutores não só no Proerd, como também em outros vários programas que tem junto à população, e que eles pareciam muito mais com aquele professor legal que você tem na escola, com aquele cara que te ensina, que te orienta e por quem você cria algum respeito e carinho, do que aquele cara truculento com uma arma na cintura, com o cacetete na mão, batendo nas tuas pernas para te dar geral quando para o ônibus em algum lugar e acha que você é suspeito. O ser humano em geral é falho, então a gente não pode ser maniqueísta nesse tipo de situação, nesse tipo de questão. E nessa situação do menino gaúcho que se perdeu em São Paulo, nós vimos a polícia assumindo a posição que se espera da polícia, a posição que a gente imagina
que deve ser a da polícia, que é de zelar por um cidadão em crise, de garantir a sua segurança e proteção, servir e proteger. Porém, tem muita gente que parece pensar que a vida de um policial é acordar pela manhã, tomar café já com um revólver na cintura e sair pela cidade caçando bandido, atirando em pessoas, né, dando porrada em bandido e mantendo a ordem. Sabe, galera, a polícia tem hierarquias e divisões, sabe como é? Então, assim, você tem, sei lá, infantaria, cavalaria, você tem operações especiais, e cada uma dessas hierarquias e dessas divisões tem suas funções específicas. Não são todas elas que foram pensadas e treinadas exclusivamente para sair batendo nos outros na rua. Não, meu camarada, nem todo policial é o Capitão Nascimento, ou então um caveira vestido de preto subindo na favela com um fuzil na mão dentro de um carro blindado. Nem todo policial tem essa função, apesar de todos os policiais serem treinados sim para lidar com situações de crise. Afinal de contas, esses caras são responsáveis pela segurança, então eles têm que lidar com bandidos, ocasionalmente, né? Só que desde sempre parece haver uma certa romantização da truculência, da violência, da empáfia do policial, né? Tipo, o policial ele tem que ser malvadão, ele tem que ser o cara que aponta um revólver na sua cara. As coisas têm que ser resolvidas na base da bala, na base da porrada. Me parece uma espécie de revanchismo bem bobo, na verdade. É uma coisa primal, quase que irracional que passa pela cabeça das pessoas. E aí esse tipo de comportamento, ele parece virar uma espécie de bola de neve, que começa lá na academia de polícia e vai parar nas ruas, vai parar com o policial que tá na rua sendo escroto. Esse menino foi socorrido. Mas e se ao invés dele ligar pro policial, ou nem tivesse lembrado desse policial pra pedir ajuda, ele resolvesse andar pela cidade, perambular pela cidade procurando a casa da namorada? E se ele tivesse ido parar no lugar errado, na hora errada, com as pessoas erradas? Por pura inocência mesmo. Ele poderia ser atacado por bandidos de rua ou por bandidos de farda. Porque independente de existirem muitos policiais corretos, e a maioria dos que eu conheço, graças a Deus, os são, tem muito policial errado por aí. Principalmente nas grandes metrópoles. A gente sabe disso, galera. Não precisa vir com casos de exceção aqui. A gente sabe como é que as coisas são. Quem mora numa cidade maior sabe como é que é. E a notícia no jornal poderia ter sido outra, né? Jovem viaja até outro estado para encontrar com a namorada e é morto pela polícia confundido com bandido. Levando em conta que uma matéria como essa poderia trazer aquelas considerações, aquele texto que sempre diz alguma coisa mais ou menos assim. A polícia abordou o rapaz em atitude suspeita, o mesmo reagiu, portanto a polícia atirou. Mesmo que essa suposta atitude suspeita tenha sido estar no lugar errado e na hora errada, como eu disse antes, ou apenas enfiar a mão no bolso para tentar pegar o documento, ou apenas o policial em questão estava num mau dia, resolveu pegar o moleque para Cristo, né? E a coisa acabou saindo do controle. E esse daí é que me parece ser o maior problema. Quando criança e até o início da adolescência, eu enxergava na figura do policial alguém em quem você pode confiar, um sujeito que faz parte da lei, que mantém a lei e a ordem, e a quem você pode pedir ajuda, a quem você pode pedir auxílio. Ao ficar mais velho, veio o preconceito e a estigmatização do policial, em que talvez aquele cara de farda pudesse não ir muito com a minha cara e resolvesse então me dar uma dura, me bater, me agredir, me zoar de alguma forma, porque, sei lá, afinal de contas ele é um policial e é isso que os policiais fazem. Esse tipo de construção acaba surgindo na cabeça da gente ao longo dos anos, quando você vê tanta merda acontecendo. Principalmente no meu caso, que morei na periferia por muito tempo e vi muito disso acontecer. Inclusive já passei por isso. Mesmo considerando que no caso eu sou branco e ainda de acordo com outro relato que eu fiz em outro vídeo, eu tenho cara de rico. Um policial me disse isso certa vez quando me abordou perto da minha casa, quando eu morava na periferia. E ainda assim, mesmo sendo branco e com cara de rico, eu criei esse receio acerca da polícia ao longo da minha vida. Quem dirá um menino preto com cara de pobre, ou um gay, ou uma moça com roupa de puta, ou uma mulher andando sozinha por aí à noite? Por aí vai. Ao ler a matéria sobre os policiais ajudando esse menino, o meu coração ficou com um pouquinho de esperança, sabe? Quando eu via a corporação indo ao auxílio de um cidadão, se importando em cuidar da sua integridade física, da sua integridade mental, em ajudá-lo, que é como se espera que a polícia deva ser ou deveria ser. E eu considero muito elogiável a atitude dos policiais que se envolveram nessa situação, nessa operação, sabe? Mas ainda assim não é mais do que obrigação, não deveria ser mais do que obrigação da polícia. Porém, eu especulo aqui comigo que talvez esses policiais que ajudaram esse menino sejam muito mais parecidos com aqueles que eu citei lá atrás, falando que eles lembram muito mais a professores com quem você cria empatia, com quem você cria carinho, do que necessariamente com um cara de revólver na cintura e cacetete na mão. Eu acho que o maior problema está nesse último tipo de policial aí, e no quão numerosos eles foram se tornando ao longo do tempo. Bom, enfim, é isso, gente. Essa daí foi uma reflexão que eu acabei tendo acerca desse assunto, enquanto eu li a matéria, né?
Eu não consegui ficar com o meu pensamento única e exclusivamente no quão bacana foi a polícia cuidar desse menino. Me surgiram várias outras questões na cabeça, então eu achei que fazer um vídeo sobre isso seria mais conveniente do que escrever um texto gigantesco, como eu costumo escrever sempre. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, não deixe de dar o seu like. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva. Se você gosta do que eu estou fazendo, continue me acompanhando. Eu tenho deixado por aí, acho que na descrição, e às vezes aparece aqui na tela, o meu PicPay, para quem quiser apoiar o canal. Eu acho que não tem problema nenhum em fazer isso, uma vez que eu estou gerando conteúdo mesmo, né? Então se alguém quiser ajudar com qualquer valor, aí fique à vontade. Eu acho que é bem bacana, num momento de crise que a gente está vivendo, ajudar as pessoas que você gosta e incentivar o trabalho de quem você curta é uma parada bem bacana, uma parada bem legal, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado, gente. Um grande abraço para vocês, um beijo do tio Eric e até o próximo vídeo. Valeu, falou. E é troll? Troll nada. Troll mesmo foi a tal da namorada do moleque, viu? Puta sacanagem. Valeu, falou.